Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de HTML e hoje nós vamos falar um pouco sobre trabalhando com textos. Na primeira aula nós falamos sobre a estrutura de um documento, quais são as marcações ou tags iniciais necessárias para a gente dar início a um documento HTML. Então se você perdeu a aula anterior ou não assistiu pela metade, volta lá, assiste novamente, faça os exercícios para que você consiga acompanhar a partir de agora. Então a nossa aula hoje é sobre trabalhando com textos. Vamos lá? Para a gente começar a trabalhar com textos, durante todas essas próximas aulas, falar um pouco a respeito de tudo que envolve marcações que trabalham com textos específicos dentro do nosso conteúdo, dentro da nossa página. Então a gente vai falar sobre parágrafos, títulos, listas, marcações, negritos, sublinhado, itálico, todas essas questões que envolvem um texto ou um conteúdo específico para textos. O primeiro tópico que a gente vai falar a respeito do trabalhando com textos é títulos. Para eu trabalhar com títulos em HTML, a marcação específica que trabalha com esse tipo de recurso é a marcação H e o número específico que corresponde à hierarquia do título. Então eu tenho desde H1 até H6. O que vai diferenciar esses títulos especificamente? O tamanho e a formatação de cada um deles, onde o H1 é considerado como o título principal e o H6 é considerado como o último subtítulo ali da hierarquia de títulos. Então eu posso repetir várias vezes o H1 dentro do meu texto. Essa hierarquia não é que o primeiro título do meu conteúdo precisa ter um H1 e o segundo o H2. Não, a hierarquia de 1 a 6 ela delimita tamanhos e formatações diferentes. Então se eu tenho títulos do mesmo nível, são títulos principais, por exemplo, dentro de um texto, eu vou colocar os dois como H1. Tá? Então H e o número que corresponde ao nível de título que eu quero adicionar, sendo 1 o maior e 6 o menor de todos eles. Então, a gente pode verificar um exemplo aqui no nosso próximo slide, onde a gente tem os 6 níveis de títulos colocados aqui. O H1, que é a abertura de tag, o nome do título que eu quero que receba aquela formatação específica, e aí o barra H1, no caso, para fechar esse título. Da mesma forma, H2, H3, H4, H5 e H6. Então, cada número que eu coloco ali corresponde a uma hierarquia específica nos meus títulos. Beleza? Vamos para o nosso código para fazer o mesmo exemplo aqui e visualizar isso na prática. O que eu vou fazer inicialmente? Vou criar o meu arquivo, criar um arquivo novo. Esse arquivo eu vou em File, Save, abrir o editor de preferência, eu vou em File, Save e vou definir onde eu quero salvar aquele arquivo. Sempre lembrando, eu coloco o nome do arquivo .html, tá? Para que eu consiga visualizar esse arquivo no navegador. Então, vou começar com a estrutura básica de um documento HTML. Vou colocar aqui, doctype HTML. Vou colocar minha tag HTML, que ela vai delimitar todo o meu conteúdo. Tag head, que vai ser meu cabeçalho de informações, e tag body, que vai ser especificamente onde eu vou colocar o meu conteúdo, e justamente onde eu vou trabalhar com os meus títulos. Tá? Então, se eu quero adicionar um título específico de nível 1, eu vou colocar aqui H1, o texto específico do meu título, vou colocar aqui o nome título 1, e barra H1, que vai indicar o fechamento desse título. E aí, a partir daí, eu posso ter várias informações, que seria especificamente o meu texto. E aí, se eu quero adicionar um novo título, então eu vou colocar H. Se o título for de mesmo nível, mesmo tamanho, mesma formatação que o título anterior que eu coloquei, então eu posso repetir H1, título 2. E aí colocar e trabalhar com esse título específico. Agora, se o título for de formatação diferente, então eu vou aplicar H2, H3, de acordo com a minha necessidade. Se a gente visualizar dessa forma que eu coloquei aqui,
Ctrl S para salvar e abrir o navegador para eu visualizar o que vai ser visto no meu navegador, eu posso visualizar aqui, vou aproximar um pouco mais, título 1 e título 2. Os dois têm a mesma formatação, mesmo tamanho, mesmo estilo, né? Todos iguais porque eu coloquei os dois títulos de nível 1. Agora, se eu for lá no meu código, eu olhei meu código e vou fazer essa modificação, então ao invés de título 1 eu vou colocar H2 e eu vou adicionar alguns outros aqui, então H3, título 3, H4, título 4, e aí eu tenho até o H6. Se eu voltar lá no navegador e atualizei, ó, título 1 é um título maior, título 2, título 3, título 4, cada um com seu respectivo tamanho. Então eu posso adicionar até 6 níveis de título, que vai diferenciar de tamanho específico. Então se eu tenho um título e um subtítulo, eu posso colocar H1 e H2, H2 e H3. Se todos os títulos têm mesmo tamanho, mesma formatação, então todos vão ter o mesmo nível, né? Tipo H1 para todos, por exemplo. Beleza? Então essa é a ideia da gente trabalhar com títulos específicos. Vamos voltar lá no nosso material e a gente pode prosseguir. A próxima instrução que a gente vê trabalhando com textos é parágrafo. Um parágrafo, ele é representado pela tag P. Então, toda vez que eu quiser iniciar um novo parágrafo no HTML, eu coloco a tag P, digito todo o meu parágrafo específico e finalizo com a tag /P para indicar o final do parágrafo. Então, se eu tenho 3 parágrafos específicos, então eu vou colocar a tag P, o primeiro parágrafo, /P. A tag P, o segundo parágrafo, /P. Toda vez que eu quero iniciar um novo parágrafo, eu inicio com a tag P. Toda vez que eu quero finalizar, eu finalizo com a tag /P. Tá? Então a gente pode ver um exemplo aqui, né? Escrevendo o primeiro parágrafo, pode ver que a gente tem na nossa marcação aqui a tag P iniciando esse primeiro parágrafo e a tag /P finalizando ele, e a tag P iniciando e finalizando o nosso segundo parágrafo. Beleza? Então essa é a ideia de trabalhar especificamente com parágrafos. Vamos lá para o nosso código para visualizar isso, como que ficaria. Eu peguei 3 parágrafos específicos aqui de um texto da internet, né? Eu vou apagar aqui os meus títulos e vou adicionar esses 3 parágrafos. Se eu só salvar dessa forma, ó, pulei linha e estou visualizando o parágrafo um pouco mais à frente. Se eu só salvei dessa forma e eu vou lá no navegador, coloco para visualizar isso, então quando eu atualizo, ó, todo o texto, se vocês verificar, todo o texto ele está como se fosse um texto corrido, sem as marcações específicas de parágrafo. Por quê? Porque o HTML ele não consegue reconhecer, só porque eu pulei linha ou dei Enter, aquilo como um parágrafo ou como uma subdivisão. Então, para isso, eu vou lá no meu código, volto para ele, e aí eu vou adicionar aqui, ó, a tag P e /P para finalizar o meu parágrafo. P para iniciar e /P para finalizar. P para iniciar e /P para finalizar. Ctrl S para salvar. Vou lá no navegador. Quando eu atualizo a minha página, agora eu tenho as marcações específicas para cada parágrafo. Tá? Então a tag P trabalha sobre parágrafos. Beleza? Dando prosseguimento aqui ao nosso conteúdo. Quando eu quero especificamente não trabalhar com um parágrafo, mas eu quero que em algum determinado momento eu tenha uma quebra de linha, ou seja, eu quero que o texto, em determinado momento do texto, aquela informação seja jogada para a próxima linha, eu utilizo a tag BR. A tag BR ela é uma tag de quebra de linha. Então, quando eu utilizo essa tag, o HTML identifica, opa, a partir daqui eu vou jogar o texto para a próxima linha especificamente. Não é uma boa prática utilizar muito essa
essa tag para quebra de linha, para formatações específicas, tá? Mas saiba que ela serve especificamente para quebra de linha. A tag BR é uma tag tipo void element, né, que ela trabalha com um fechamento nela mesma. A gente vai fazer um exemplo aqui só para a gente visualizar, mas primeiramente vamos olhar algumas outras tags à frente. Um exemplo aqui, ó, da quebra de linha. Quando eu utilizo ela, todo esse primeiro texto aqui do segundo parágrafo vai ser escrito numa linha, e a partir daqui aqui houve uma quebra de linha. Esse texto vai ser jogado para a próxima linha na visualização do navegador. Tá? Então é isso que o BR faz. Outra tag que a gente tem quando a gente trabalha com texto é a tag que trabalha com uma ênfase em itálico do meu texto. Então, se determinado conteúdo eu quero que tenha itálico, por exemplo, alguma palavra em inglês específica, né, que normalmente em textos eles vêm de forma itálica, eu utilizo a tag EM. Essa é uma tag que ela precisa ser aberta e fechada, né? Então, onde eu quero que comece o itálico, eu coloco o EM. Onde eu quero que finalize o itálico, eu coloco o /EM. Da mesma forma, eu tenho a possibilidade de colocar o negrito ao meu texto, utilizando a tag strong. Né? Essa tag vai delimitar o meu conteúdo que vai ficar em negrito. A gente vai fazer um exemplo para visualizar. Outra marcação que eu tenho é a tag sub, de subscrito. Né? Ele vai deixar a frase subscrito, então ele vai colocar um pouco menor e abaixo, né, do conteúdo. É a tag sub. Grifado. Eu tenho a tag mark. Essa tag ela é como se fosse um marca-texto, né, onde eu, por exemplo, eu tenho um texto em destaque lá, eu quero passar o marca-texto nele para que ele fique destacado. A tag mark no HTML ela faz isso, ela deixa um trecho específico do meu texto marcado em amarelo por padrão, mas eu consigo fazer essa modificação de cor utilizando o CSS para trabalhar com essa formatação. Como a gente não está vendo ainda CSS, a princípio a marcação dessa tag vai trabalhar com a cor amarela. Beleza? Vamos ver isso no nosso código. Vou aqui mudar para o meu editor de código. Vou usar o mesmo texto que a gente estava usando até o momento. E a gente vai fazer essas marcações para visualizar. Então vamos supor aqui, ó, que cerca de 1 a cada 200 estrelas eu quero dar uma quebra de linha. Então eu vou utilizar a tag BR, que é a tag de quebra de linha. Então todo esse texto aqui semelhante ao sol vai ser jogado para a próxima linha do meu texto, tá? Essa é a instrução BR. Vamos supor aqui que dentro do meu texto eu quero que essa parte específica do meu texto se torne itálico. Então eu vou colocar a tag EM, sua estrela em menos de 24 horas. Aqui vai finalizar o meu itálico. Então, /EM. Tá? Então aqui eu tenho a quebra de linha e nesse trecho aqui eu tenho o itálico. No segundo parágrafo eu quero que essa parte, relação à estrela do sistema planetário, fique em negrito. Então qual é a instrução que eu utilizo para negrito? A marcação strong, a tag strong. Tá? Onde eu quero que finalize o negrito, /strong. Opa, já marcou aqui para mim. Beleza? E último parágrafo aqui, eu quero, por exemplo, que o início dele esteja marcado, né, para dar um destaque ali em relação ao meu texto. Então, mark. Tá? E aí lá no final de 9779, /mark. Então essa é a ideia do meu texto. Ó. Inicialmente aqui eu tenho uma quebra de linha, grave isso aí, a partir da palavra estrelas. Sua estrela em menos de 24 horas está em sublinhado. Relação à estrela do sistema planetário está negrito. E a primeira parte do terceiro parágrafo está marcado, né, grifado ali. Vamos lá para o nosso navegador para visualizar o resultado disso. Lembre-se sempre de dar o Ctrl S para salvar antes de você visualizar. Aí eu venho aqui e clico para recarregar esta página. Ó, então a partir de estrelas aqui, ó, pode ver que não tenho mais texto para frente porque eu usei o BR. Então ele jogou o texto
para a próxima linha. Sua estrela em menos de 24 horas está diferente, ó, a ênfase do texto está em itálico. Relação à estrela do sistema planetário está negrito, diferentemente do restante do texto. E o primeiro parágrafo aqui, LTT, gira em torno de LTT 9779, está marcado. Tá? Então esse é o primeiro conteúdo que a gente vai trabalhar falando a respeito de textos. E aí, se a gente voltar lá no nosso conteúdo, lá no nosso material, o próximo slide ele vai falar a respeito de um exercício que vocês têm para realizar a partir desse conhecimento prévio inicial a respeito de textos. Tá? Então o que você precisa fazer? Lá na seção de atividades, você vai encontrar um documento semelhante a esse, em PDF. E esse documento ele tem um texto formatado. O texto é a história do HTML e tem toda uma formatação específica do texto. O que você vai precisar fazer? Você vai copiar todo o texto que tem no PDF e vai colar em uma página HTML. Essa formatação que você enxerga aqui dentro do seu PDF, ela não vai por padrão para o HTML. Então, quando você colar o texto lá, ele vai sem formatação nenhuma. Então, o objetivo desse exercício é você trabalhar com a formatação desses conceitos que a gente já viu até aqui. Então, ó, se eu analisar o meu documento aqui, o primeiro conteúdo aqui, ele é um título. Publicado em 21 de abril de 2012, ele é um título também, só que ele é menor. Então, ele não é o mesmo nível. Então, ele pode ser um H2, um H3, conforme você preferir. E aí, você vai colar todo esse texto e fazer as marcações específicas. Ó, tem um parágrafo, 2 parágrafos, 3 parágrafos e assim por diante. O primeiro parágrafo, a primeira parte do texto, ela é marcada, ela tem uma ênfase de marcação como se fosse um marca-texto. Algumas palavras ali, ó, eu tenho em itálico, algumas frases eu tenho negrito. Então você vai olhar para todo o texto, copiar esse texto, jogar para o seu arquivo HTML que você vai criar, chamado, por exemplo, exercício.html, e aí você vai formatar esse arquivo baseado nas marcações que a gente já viu até agora. Marcações de título, de parágrafos, itálico, negrito, grifado e assim por diante, tá? Então esse é o exercício que vocês têm nesse momento para fazer desse conteúdo que a gente viu até agora. Beleza? Até a próxima aula.